Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Libertas, que na verdade eu acho que foram 3 ou 4 doações, porque o e-mail dele é muito longo, né? E eu baixei aquela regra, é uma doação para cada 2.500 caracteres, mas ele quis escrever um pequeno texto aqui. Então eu já vou agradecer ao Libertas aqui pela generosa doação e avisar vocês e dar os avisos, né? Porque esse e-mail vai ser longo e como é que eu vou ler ele? Eu vou dar os meus pareceres aqui enquanto eu estou lendo, tá? Então, lembrando a vocês, senhores, que se quiserem fazer uma doação ao canal e ajudar o conteúdo a permanecer gratuito a todos os homens, o link está na descrição e no comentário fixado. Vocês também podem ajudar o conteúdo gratuitamente, deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações e, é claro, ficando à vontade na seção dos comentários, como sempre. Também devo lhes avisar que estou produzindo um material aqui para a comunidade focado no estilo de vida do homem solteiro, né, individualista, onde vou falar bastante sobre liberdade financeira, independência emocional. E vou falar também sobre Bitcoin, cobrir tudo aquilo que eu não cobri no canal sobre Bitcoin, que é bem importante, tá? É uma obrigação para o homem solteiro, o homem individualista hoje. Então, desde o começo até o intermediário, não o avançado, óbvio, porque não é tão necessário assim. Vocês podem estudar o avançado aí na internet livremente, mas do início ao intermediário eu vou cobrir tudo que eu sei ali no material, tá? Então, se vocês quiserem aprender a comprar, fazer autocustódia, entender por que o Bitcoin é um imperativo moral que só vai valorizar e como literalmente ganhar dinheiro com o Bitcoin mesmo, tá? Entre no grupo de WhatsApp que está linkado aqui na descrição e no comentário fixado, onde eu vou fazer uma promoção de lançamento no dia 6 de março, tá? Não é um grupo de bate-papo, as mensagens estão desativadas. O grupo é só para dar informações a respeito do produto e da promoção que vai acontecer no dia 6 de março. Então estejam lá. Agora vamos finalmente iniciar o e-mail do Libertas. E eis o que ele tinha a dizer. Olá, Coruja. Desejo sabedoria e consciência sempre. Cara, realmente gosto quando você devaneia sobre umas coisas mais relevantes. Tipo, tudo menos mulher. Brincadeira. Mas enfim, a vida é muito curta e quero vivê-la sem arrependimentos. Penso que damos muita importância para coisas muito fúteis, como, por exemplo, o propósito de fábrica do homem. Tá, já vamos começar aqui com uma coisa que eu não acredito, tá? Eu não acredito que existam propósitos de fábrica. Eu acho que existem tendências biológicas para você praticar uma coisa, né? Existem incentivos, existem estímulos, como estímulos sexuais, né? Estímulos para reprodução e tudo mais. Mas você chamar isso de propósito de fábrica, eu acho que é muito presunçoso, né? Porque meio que você vai estar botando todo mundo sob esse mesmo propósito. E para alguns caras, sabe, transar e ter filho e constituir família não é um propósito de vida, como é o meu caso. Muitos de vocês acreditam seriamente que vocês têm que obedecer, né, uma coisa que é simplesmente narrativa. Você é jogado nesse mundo e ninguém realmente te manda fazer nada. Só porque você tem o desejo de transar, ter filho e constituir família, e todo mundo faz isso, pelo menos todo mundo que você considera, admira, faz isso. Você tem uma vontade, uma obediência social, muitas das vezes. Muitas das pessoas te pressionam a esse tipo de coisa. Você não pode se convencer de que isso é um propósito geral, né? Muitas das vezes não é nem o seu propósito, é simplesmente uma inveja, uma admiração que você tem por pessoas que assumem esse papel, né? Então, vocês têm que ficar ligados nisso aí, né? Vocês têm que ter uma independência social para não acabarem simplesmente confundindo você com o seu próprio ente social, né? Que é aquela parte do seu cérebro que quer obedecer, que quer fazer parte, que ela é necessária para a sua sobrevivência em grupo, em sociedade, na vida, no mundo em geral, né? Porque somos seres sociáveis. Mas é muito fácil confundir ele, né, com quem você é de verdade. E é por isso que eu trago a perspectiva da Mask Pill, que eu vou tratar ainda muito mais profundamente no material que eu estou desenvolvendo, né? Você literalmente precisa ter uma dupla personalidade. É uma coisa tecnicamente natural que todo mundo tem, né? Todo mundo veste máscaras sociais, só que muito facilmente as pessoas confundem um com o outro e se deixam levar e ficam assimilando desejos dos outros, né? Ficam assimilando propósitos, necessidades que não são do indivíduo, são de outras pessoas. Como, por exemplo, muitas das vezes o cara quer ficar rico, mas nem é o que realmente o satisfaria de verdade. Ele só quer mostrar para os outros. Muitas das vezes o cara quer ter filho, quer ter família e nem é uma vontade dele mesmo. Ele só quer mostrar para os outros. Ou ele só quer fazer parte de um clubinho, né, de uma comunidade. Eu vejo isso muito frequentemente. Na verdade, eu vejo isso mais frequentemente do que o contrário. Então, é uma linha muito tênue e depende muito de senso crítico e de autoobservação, autoconhecimento para você saber se o que você quer é uma obediência social ou se é algo que vem de você mesmo, entendeu?
Mas agora continuando aqui o e-mail do Libertas, e ele diz: sou jovem, tenho 20 anos, entrei no mercado de trabalho particularmente cedo com muita disciplina, guerra e também sorte. Além de uma boa educação institucional, mental e social, e também uma boa aparência. Mas sendo bem honesto, mesmo sem essas características, o propósito de fábrica, provisão e proteção é bem fácil de se concluir. Com constância é só questão de tempo. Tá, tem que tomar cuidado, né? Novamente, com esse negócio de determinismo biológico. Eu já abandonei esse papo de determinismo biológico porque eu percebi que é mais uma tendência do que um determinismo. Porque se você ficar tratando isso como determinismo, você vai copar. Você vai simplesmente copar e você vai fazer uma coisa que você tem total controle de não fazer se você não quiser e ficar com essa putaria, com esse chororô que tem aqui na comunidade dizendo mas não dá, coruja, eu não consigo, é um determinismo e não sei o que. É basicamente papo de fraco, né? Papo de cara que ele perde pra si mesmo, entendeu? O homem fraco é aquele que é derrotado por si mesmo. Então assim, você tem que admitir de uma vez, você tem esse desejo, essa vontade, é isso que você quer, é isso que vai te fazer feliz, ser um provedor e protetor, ser um comedor, seja lá o que for, é isso que vai te realizar. Pode ser socialmente também, mas é isso que você quer ou alguém tá botando isso na sua cabeça? Porque beleza, o homem tem tendências a ser o provedor e protetor, pai de família, comedor e blá 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 blá. Mas você tem que assumir o controle e dizer, eu posso evitar isso se eu quiser. Então não é um determinismo, você não é obrigado a isso, entendeu? Porque os caras até ficam me perguntando, ai coruja, eu não consigo, eu quero ser Volcel, mas eu não consigo porque quando eu paro pra ver, eu já tô trocando mensagem com mulher, eu já tô fazendo date, já tô comendo mulher e acabo gastando dinheiro, tempo e paciência com isso que eu poderia estar focando em outras coisas e tal. Eu digo, né, meu parceiro, porra, você não tem bola, não? Porra, é isso, você tem que estar no controle, entendeu? Você tem que falar, eu quero, eu consigo. Para depois não ficar com essa putaria vitimista e feminina de, né? Ah, não dá, eu não consigo, eu não tenho vocação. Não, você consegue, você só não quer, porra. Muitas das coisas da vida, na verdade a maioria das coisas que as pessoas reclamam não conseguir é pura falta de vontade mesmo. Porque quando você observa, é fácil, né? É algo que eu quero falar no material também, porque vai ter um módulo só sobre Volcel, tá? Várias aulas lá só sobre Volcel. E o que eu quero falar é justamente isso, que ser Volcel é muito simples, velho. É só você não chegar em mulher. E caso você seja uma exceção de homem, que é 10, 15% no máximo, tá? 15% sendo generoso de homens que as mulheres chegam. Cara, é só você falar uma coisinha ou outra ali que destrói o interesse dela rapidinho. Tipo, dá uma de miqueinha, dá uma de cavalheiro, de menino bom. Elas geralmente não gostam disso e vão pra próxima, entendeu? É muito fácil. Então, continuando o e-mail do Libertas, ele diz: no meu caso, está praticamente concluído e é claro que pode melhorar muito. Só que mais claro ainda é que conforme você adquire as coisas que proporcionam o cumprimento desses propósitos em maior grau, você pode perdê-los rapidamente. Mas no fim são só coisas que dão mais conforto. Se meu corpo e minha mente estiverem funcionando, posso recuperá-las. Tá, o que ele está dizendo basicamente aqui de forma mais clara, né, falando no linguajar um pouco mais claro, é que ele tem 20 anos, tem grana, tá cheio da grana, e ele acredita que ser provedor e protetor é um propósito, mas ele meio que está tentando equalizar isso para todo mundo, né? Ele está tentando sugerir que esse é um propósito de todo homem, muitas das vezes para ele sentir que não está sozinho nessa. Quando deixo ele dizer, Libertas, a grande verdade é que você assumiu isso como propósito. Eu trato no máximo como tendência, mas você tem que admitir, você tem que olhar para si mesmo, ser honesto e falar, esse é um propósito meu, tá? Fale para si mesmo isso. Para muitos caras, como é o meu caso, não é um propósito, é no máximo uma tendência. Eu vou ser honesto, eu sinto essa tendência também, eu vejo essa tendência em mim, né? Eu consigo enxergar, por exemplo, como um relacionamento sugar, como aquele do Logan, né, que eu fiz lives aqui no canal, que ele fala que tem um relacionamento sugar, seria legal realmente comprar uma esposa, né, ser o provedor e protetor dela, mas mediante a obediência, é claro. Só que eu consigo ver como isso seria legal se eu tivesse grana, só que muitas das vezes parte de um idealismo, né? O cara ele fica imaginando como seria, só que na realidade, quando ele vai fazer isso, vem problemas que ele costuma não imaginar, né? A mesma coisa com casamento, com namoro, tudo sobre mulher. O homem ele fica imaginando coisas ideais e coisas perfeitas, porque é assim que a mente masculina tende a funcionar, né? Eu tenho que parar, inclusive, de ficar falando que a mente masculina é assim, é sempre assim, isso é determinista, isso é natural. Eu tenho que parar com isso. Eu tenho que me corrigir de fato, porque como comunicador eu vejo muitas das vezes que os caras eles começam a assumir a narrativa de que é impossível vencer certas tendências, né, certos pensamentos, certas vontades, certos desejos, porque eles acreditam que é natural. E aí, por conta dessa narrativa, eles começam a desistir
de superar, né, coisas que eles querem superar de verdade, pelo menos é o que eles dizem. Muitos, na verdade, nem querem, muitos não querem entrar em celibato de verdade, eles só falam que seria legal se ele pudesse, se ele tivesse vocação, se ele conseguisse, seria melhor para a vida dele, para o bolso dele, né, para o tempo dele e tal. Mas lá no fundo mesmo, ele não quer. E só para não dizer que ele não quer, ele vai dizer que não consegue, porque socialmente soa um pouco melhor, né, dentro dessa comunidade. Ah, não consigo, e aí ele vai trazer também aquele senso social de orgulho boomer do tipo, mulher é muito gostoso, porque o homem tem essa coisa, ele precisa, jorrar, ele precisa de mulher e é uma necessidade, blá blá blá. Ele vai usar um monte de narrativa, um monte de ginástica mental. São basicamente fantasmas lógicos, né, que o Max Stirner chamava, que eu vou citar ele também várias vezes no material. São fantasmas porque são assombrações, entendeu? Mas no fim das contas você vê que elas não têm pé nem cabeça, não tem chão. Quando você usa a lógica pura e simples para lidar com esses fantasmas, você percebe que o cara tá só inventando aquela porra para dizer que tá sendo assombrado por esse tal determinismo biológico, essa tal necessidade do feminino. E isso mais parece carência, né? Essa é a real carência. É irônico porque eu falo de robôs sexuais, bonecas e brinquedos sexuais masculinos e tal, e inteligências artificiais até, e eles acreditam que isso é carência. Só que isso costuma ser uma projeção, né? Porque o cara não consegue se livrar de mulher, ele precisa de um ser humano ali, né, cheio de complexidades, identidade social, ele precisa da interação humana e de vários outros incentivos e estímulos que a mulher dá a ele, que ele precisa. E você vê que a carência ela está muito mais associada a quanto mais você precisa para satisfazer as suas próprias necessidades, né? Quanto menos você precisa para se sentir satisfeito, menos carente você é. Todos nós temos que concordar com isso. Então, se você tem uma robô sexual, que é uma coisa que nem existe ainda, né? Que pelo menos não está sendo vendida amplamente, não é tão acessível ainda. Mas se você precisa de um ser não vivo, né? Que só vai transar com você e só vai ter uma inteligência artificial ali para você customizar do jeito que você quiser, não chega a ser uma interação falsa, é uma interação de criador e criatura, sabe? Você vai ensinar um ser a se comportar e a te satisfazer. Você não precisa fingir que ela é humana, fingir que ela tem uma identidade, fingir que ela tem desejos próprios e opiniões próprias. Não, você vai botar as suas opiniões e os seus interesses nela. Então isso também é meio que uma vazão do desejo de tutela e de poder masculino, né? O homem, ele adora ensinar. Muitas das vezes ele quer pegar uma dudinha, uma namoradinha para ele proteger, cuidar e ensinar ela, né? Guiar ela e tudo mais. Só que as mulheres hoje, elas já tiveram vários outros namorados antes de você, né? Ela já vai ter sido influenciada e customizada por outros homens, então ela já vai chegar no relacionamento com você com um monte de bagagem, né? E aí você não vai sentir aquela relação de poder, porque no fim das contas todo relacionamento afetivo, sexual, romântico, ele é uma relação de poder nua e crua, tá? É um jogo bem mesquinho. Então a mulher ela já chega cheia de referências de outros machos e você não vai conseguir ensinar ela nada. E eu vejo que comumente, né, o homem, no geral, ele tem esse desejo de tutelar, né, a mulher, de ser o guia dela, sabe, customizar ela de fato. Com a inteligência artificial você não só pode fazer isso, como você é obrigado a fazer isso, né? Não tem outro jeito. Ela chega, tipo, pura de fábrica mesmo e aí você tem que customizar ela. Inclusive determinação dos próprios engenheiros. Eles botam ela com um background de fundo ali e você tem que pintar o quadro, né? Porque a intenção é que ela seja do jeito que você quer. A proposta da inteligência artificial é essa, né? E é justamente essa perspectiva que eu tento trazer nos meus vídeos, em todo o meu conteúdo. Que você pode buscar alternativas se você se conhecer o suficiente. Tipo, muitas das vezes o cara ele fica dizendo eu quero um namorado, eu quero filhos e tal, eu quero família. Mas no fim das contas não é isso que ele quer. Ele só quer exercer poder sobre alguém, ele só quer tutelar alguém, ele só quer proteger alguém, se sentir necessário na vida de alguém, ele só quer poder passar informações adiante, customizar alguém. E por conta dessa falta de honestidade com os próprios desejos e por achar que ele só vai encontrar satisfação nesses desejos em outros seres humanos, né, sob a custódia dele, sob os cuidados dele, com fidelidade, com todo aquele jogo da monogamia socialmente aceito, ele acaba não tendo uma visão sóbria, né, sobre o que ele quer de verdade, acaba entrando em relacionamentos ruins, acaba sendo ruim no relacionamento também, acaba não deixando claro o que ele quer para outra pessoa, a outra pessoa também não entende muito bem, e aí rolam todos aqueles atritos que a gente já conhece, né, atritos emocionais, atritos de discordância, né, atritos de diferença de visão de mundo,
Então eu olhei para dentro de mim mesmo e eu percebi que o que eu quero é justamente esse controle, esse poder, essa capacidade de anexação, essa fidelidade perfeita, né, que a inteligência artificial ela oferece. Que uma robô seria, obviamente, o corpo dessa inteligência artificial e me traria o estímulo físico. E o problema de muitos homens é justamente tentar tratar mulheres, seres humanos, como robôs. Veja que é engraçado. Pega o cara, por exemplo, que ele é cucado, tá? Ele projeta na mulher que ela vai dar uma fidelidade eterna e incondicional a ele. E aí quando ele percebe que isso é mentira, é uma mentira que ele contou para si mesmo, que ele acreditou e que ele não viu que a mulher ela é um ser egóico por natureza. Ela tem o ego dela, ela tem as vontades dela, os interesses dela e ela tem os desejos dela e ela vai querer satisfazer isso independente do compromisso que ela fez com você ou do que você imaginou, né, que ela daria a você, sei lá, fidelidade, devoção, seja lá o que for. E aí o mundo do cara é quebrado. Por isso que grande parte dos crimes passionais é cometido por homens cornos, né? E o pior, o cara vai lá e mata o comedor e volta com a traíra. Justamente porque ele está apaixonado pela ideia que ele criou da mulher na cabeça dele, né? E ele acredita realmente quando ela fala que eu não sei o que aconteceu, ele me seduziu, blá, 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 essas merdas todas. Esse é o waifuísmo, né? É o que eu digo a vocês, a projeção de perfeição que o cara tem a partir da atração que ele sente pela mulher. E a waifu ela é melhor que a mulher porque justamente isso. Porque o cara ele não enxerga a mulher do jeito que ela é. Ele enxerga o que ele imaginou dela. E o que ele imaginou dela, geralmente, é uma outra criatura, sabe? É tipo o que Platão dizia sobre o mundo das ideias. É uma mulher mais virtuosa, né? Uma mulher com boas intenções. E aí por isso que ele se deixa enganar, porque ele não está vendo a mulher em si, ele está vendo o que ele projetou dela ali na cabeça dele. E por isso que a waifu é sempre melhor que a mulher, né? As waifus são superiores, é o que a gente diz dentro do waifuísmo. Só que a maior parte dos caras não entende o waifuísmo muito bem, né? Porque o QI deles é baixo simplesmente. Eu sei que QI é uma teoria pseudocientífica, eugenista e tal, só que ela é muito boa como memética, entendeu? Como figura de linguagem. É para dizer assim, que seu QI é baixo, sua capacidade de entendimento é baixa, sabe? Sua capacidade de abstração e de compreensão é baixa. Então, mesmo a gente escrevendo livros sobre o waifuísmo, eu falando tudo sobre o waifuísmo e tudo mais, a única coisa que entra na cabeça dos caras é anime, né, inteligências artificiais, logo a carência, logo a nerdola, logo a não sei o quê. Eles prestam atenção na parte que é mais chocante do assunto, né, e não entendem o assunto em si. Mas continuando aqui o e-mail do Libertas, o que deveria nos preocupar, pelo menos nesse plano, é se nosso corpo e nossa mente não puder funcionar como deveriam. Ou seja, se lidaremos com problemas de convivência e seremos dependentes dos outros. Então aqui ele já está preocupado com a invalidez, né, a velhice e tudo mais. Eu entendo, essa é uma preocupação justa, né? Todos nós deveríamos ter isso no nosso horizonte, que um dia vamos envelhecer e vamos morrer, mas isso não pode se tornar uma coisa que prejudica a sua vida, né? Isso tem que ser algo que melhora a sua vida. Então quando você admite que você vai morrer, que você vai ficar inválido, que você vai perecer mesmo, você tem que ver isso como uma forma de aumentar a sua motivação de aproveitar o tempo que você tem, né? E nunca um arrependimento, um ressentimento, uma desmotivação ou medo. Nem mesmo uma preocupação, né? Você não pode se preocupar, se ocupar antes da coisa acontecer. Quando a coisa acontecer, você se ocupa porque vai ser inevitável, mas se preocupar, se ocupar precocemente, é basicamente sofrer duas vezes, né? Você vai sofrer na hora e vai sofrer antes. Aí não faz sentido. Então, continuando. No meu trabalho como perito contábil, nos casos familiares ou trabalhistas, vi idosos sofrerem maus tratos, mesmo pagando caro para funcionários. Mas não se engane, quando era família, parecia que era bem pior. Infelizmente, em nossa velhice ou na nossa disfuncionalidade, não podemos contar com a matéria. Dobra-se a infelicidade quando o Bitcoin não resolver isso, pelo menos não diretamente. Afinal, o Bitcoin não limparia minha bunda velha cheia de escaras. Enfim, seríamos dependentes da caridade alheia. Eu entendo quando o cara ele trabalha com esse tipo de coisa, né? Por exemplo, o Renato Amoedo, que é perito criminal e já viu muita coisa também, e esse tipo de pensamento, né? e contemplação do futuro e preocupação começa a afetar o cara. Só que assim, cara, deixa eu lhe acalmar um pouco, tá? Você tá sempre à mercê da caridade de outras pessoas ou do serviço que elas prestam a você. Por exemplo, grande parte do meu trabalho tá no Google Drive, tá?
a minha vida profissional quase inteira está no Google Drive, que é a nuvem, né? E a nuvem é o quê? É o computador de outra pessoa. Então eu estou dependendo da caridade da empresa de fazer a custódia dos meus arquivos, que é basicamente toda a minha vida profissional. Da mesma forma, vários outros serviços e profissões das quais você depende para sobreviver e é essencialmente caridade. Só que a mágica do sistema capitalista, né? A mágica do livre mercado é que as pessoas elas podem entrar em negociações mútuas sem necessariamente esse véu abstrato e totalmente permeado por emoções que é a caridade, a generosidade, né? a boa atitude e tudo mais. Em vez de confiar nisso, você confia em algo que é muito mais substancial, que tem muito mais fundamento, que é o interesse da outra pessoa, interesse alheio, né? E aí ele continua: e realmente não há nada que possamos fazer em vida para ter certeza que estaremos no momento de nossa dificuldade com a pessoa certa, seja ela funcionária, filho, filha, esposa, pai, mãe, que seja. Já vi velho sacana e quebrado ser cuidado que nem rei, e velhinha que viveu uma vida de caridade ajudando a tudo e a todos levando mijada. Inclusive essa era minha avó. É brutal. E infelizmente na época eu era criança e não pude intervir da melhor forma para honrá-la e dignificá-la, mas a bondade dela me influenciou demais. Hoje em dia, creio que naquela situação, ela fez o melhor que poderia ser feito. Falo sério. Aqui você teve uma perspectiva bem sóbria, né? Realmente uma perspectiva, uma observação que eu também faço, e é justamente isso. Existem pessoas que fizeram um mal pra caralho na vida, meu irmão. Mereciam um inferno na terra e são muito bem cuidadas. Por quê? Eu não sei. Talvez porque tenha se associado às pessoas certas, talvez porque as pessoas ali ao redor tenham algum tipo de admiração. É o padrão emocional humano, tá? Eu teve um tio meu que ele só fez maldade, meu irmão. Ele falava mal de todo mundo pelas costas, mas ele era muito benquisto. Por que ele era benquisto? Porque no momento da resenha ali, da zoeira, dos churrascos e tal, ele era um piadista, todo mundo gostava dele, ele fazia as pessoas se sentirem bem ali. Naquele momento, ele dizia as coisas certas, ele era meio psicopata. E você vê diversas vezes que homens que estão na cadeia, né, homens que são criminosos, homens que são psicopatas, eles são amados. Eles são ovacionados. Os verdadeiros feminicidas, né, e estupradores mesmo que estão na cadeia, muitas das vezes recebem cartas apaixonadas com desejos eróticos e calcinhas usadas de meninas de 15 e 16 anos dentro da cadeia, pedidos de casamento, né, com fotos delas nuas, em posições extremamente eróticas, assim, coisa de filme pornô mesmo. E o mundo é assim, tá? Eu não vou dizer que o mundo é injusto, porque isso partiria do meu senso de justiça. A verdade é que o mundo é amoral, né? A natureza é amoral, as pessoas no geral elas também partem de uma amoralidade, elas obedecem à moral social como uma forma de sobreviver em sociedade, né? Uma máscara. Mas no fim elas fazem o que elas bem entenderem, né? Todo mundo, homens e mulheres no fim do dia, fazem o que bem entenderem. Então é complicado, você não pode viver uma vida certinha, achando que você vai ser recompensado. Você pode viver a vida do jeito que você quiser, mas achando que você vai ser recompensado, cara, você só vai quebrar a cara, tá? Achando que as pessoas vão ser recíprocas com você sempre e que o seu senso de justiça vai ser obedecido pelas outras pessoas, toma cuidado com isso. A minha perspectiva para lidar com a pericidade da vida, é o que eu vou desenvolver também no material, tem um módulo sobre pericidade, né, sobre vitalismo, né, que é a vitalidade, o vigor, a saúde e a noção de que você vai morrer provavelmente de uma forma bem ruim, tá? Porque a maioria das mortes do mundo ela é bem brutal. Essa é a parte da visceralidade. A vida ela é visceral. E sua velhice provavelmente vai ser bem ruim, como a de todo mundo, ou da maioria das pessoas, né? O que você pode fazer para se resguardar nesse caso é realmente acumular recursos, acumular informações e usar do interesse das outras pessoas para satisfazer os seus próprios, pelo livre mercado, né? Eu particularmente confiaria muito mais numa casa de repouso ou em robôs, né? Onde eu tivesse dinheiro suficiente para ser monitorado por câmeras o tempo todo, para eu ter dispositivos de gravação, caso necessário, para eu fazer uma live sobre algum abuso ou coisa do gênero, usar ferramentas, né, que possam me garantir o que eu quero. Claro, não existe mundo perfeito, vocês têm que parar com essa ideia de que o mundo é um morango e que a melhor opção é ter família e filhos para eles cuidarem de você na velhice, baseado em reciprocidade, baseado em gratidão, baseado em basicamente coisas de humor, né? Emoções que são meramente humor, são neurotransmissores que vêm e vão ali dentro da pessoa
Isso pode dar merda, tá? Isso pode dar muita merda. Por mais que você dê tudo à sua mulher e crie seus filhos com muito carinho, eles podem ainda cagar pra você na velhice. Já vi isso acontecer demais também. E olha que eu nem sou perito contábil como o Libertas aqui e já viu pra cacete. Eu particularmente prefiro muito mais agir de uma forma independente, né? Acumular informações e acumular recursos para garantir os meus interesses. Porque o mundo ele é isso, cara. É uma grande peleja, né? É uma grande luta de interesses onde pessoas estão tentando te mogar e você está tentando mogar as pessoas. E toda negociação, principalmente aqui no Brasil, ela é basicamente isso, tá? Quando você, sei lá, vai comprar um cabo para o carregador do teu celular, entendeu? Você vai ali naquela feirinha popular imunda, o cara ele tá tentando te roubar. Ele vai olhar para você, ver se você é gringo, ele vai cobrar 30 conto de um cabinho falso, vagabundo chinês ali, que na verdade é 10 conto. Então o que ele quer é levar o máximo de dinheiro possível e, se possível, ele te roubaria mesmo. Ele não te daria um cabo e só levaria o seu dinheiro, ou mesmo daria um cabo que não está funcionando, qualquer merda para te mogar, para te passar para trás. Da mesma forma, você vai querer o mínimo de preço possível para levar o produto que você quer, né? Se você for bem mais maquiavélico, você vai querer até o produto de graça. Se o cara oferecer o produto de graça a você, você vai aceitar. Você vai agradecer e vai falar muito obrigado. É difícil, né? Uma pessoa chegar e falar, não quero de graça, eu quero te pagar, eu quero te dar o dinheiro para manter a negociação aqui, porque eu vou dormir melhor à noite assim, é o meu princípio, eu quero te pagar. Difícil, muito difícil isso acontecer. Já vi acontecer, mas é muito difícil. Então é isso, tudo na vida, toda negociação com seus amigos, com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, ou seu irmão, se você não tiver, sua namorada, sua esposa, é tudo uma tentativa de a pessoa tentando se beneficiar às suas custas e você tentando se beneficiar às custas da outra pessoa. E o meio termo disso são as negociações mútuas, as associações voluntárias, né? Uma mão lava a outra e as duas coçam as costas. Eu faço uma coisa que você quer, você faz alguma coisa que eu quero e todo mundo sai feliz. É basicamente isso. Então, continuando aqui o e-mail do Libertas, ele diz: gostaria que discorresse sobre as pessoas que não têm sorte de morrerem subitamente e que irão depender dos outros. Veja aqui, minha tese é preservar nossa consciência em virtudes, com a finalidade da benignidade. Por mais que tenha a velhinha boazinha que levou mijada, que nem a minha avó, há uma probabilidade muito maior de sermos cuidados por pessoas realmente caridosas quando tivermos uma vida de virtude. E caso sejamos maltratados, como também o caso da minha avó, já lapidemos nossa mente e consciência em vida útil nas virtudes, que no momento de preservar nossa essência seremos resilientes. Por exemplo, minha avó, mesmo em situação deplorável, não reclamou, foi grata, paciente e tentou ao máximo preservar sua consciência na bondade. Afinal, o que mais ela poderia fazer? Se é uma velhinha reclamona, isso é insuportável para quem está cuidando do enfermo. Cara, essa questão da virtude ela é engraçada, porque muitas das vezes o cara ele tá nessa de vamos preservar a virtude, é bem comum dentro do estoicismo, ele está fazendo isso para ficar com a consciência tranquila, né? O estoico, ele busca isso, ele busca a virtude para deitar a cabeça mais tranquilamente no travesseiro à noite. No caso da sua avó, de fato, o que ela poderia fazer, né? É um cope, é uma tentativa de lidar com o sofrimento dela. Tipo, se ela fosse uma velhinha reclamona, provavelmente os cuidadores dela fariam ainda pior com ela, né? Então, assim, naquela situação, ela teve que se agarrar no que fosse melhor ali para sanar aquela dor que ela estava sofrendo. E quando você se encontra nessa, não sobra mais nada, né? Então meio que vale tudo aí para você se sentir calmo, para você se sentir tranquilo. Eu particularmente gosto daquela analogia do Stirner, né, do homem no deserto, né? Eu já falei isso para vocês várias vezes. É um excelente exercício mental para praticar o individualismo. Se você estivesse numa ilha deserta, sofrendo e tal, você ainda praticaria essas virtudes? É bom para você saber se você está perseguindo algo por si mesmo de maneira individualista ou se você está só obedecendo a algum tipo de pressão social e tal, né? Então o ideal, a melhor forma de viver, na minha perspectiva, é fazer aquilo que você quer fazer por você mesmo e lidar com as consequências, né? Você não quer lidar com as consequências, não faça. Então, para mim, as virtudes, como tudo na vida, são algo pragmático, né? Só que eu faço isso de uma maneira consciente. O estoico, o cara que ele quer praticar as virtudes e tudo mais, ele quer fazer isso também para se satisfazer, para satisfazer algo do ego dele, que é simplesmente se sentir melhor, se sentir mais tranquilo. Isso me lembra até aquela cena de abertura do meu filme favorito, né, Blade Runner, de 82, onde o Dave Holden, né, o Blade Runner lá, ele faz o teste Void Kampf com o replicante Leon.
E aí a pergunta que identifica o Leon como replicante, porque o Holden não sabia, né? Ele estava fazendo o teste para saber se ele era replicante, é aquela: você está andando no deserto e você encontra um jabuti virado de cabeça para baixo. Ele está cozinhando no sol, debatendo as pernas, e você não está o ajudando. Por que você não está o ajudando? E aí os replicantes, por eles terem uma dificuldade de lidar com as emoções humanas, né, eles acabam tendo reações exageradas para esse tipo de provocação emocional. Isso identifica para o Holden ali que ele é um replicante, né? O Holden até muda de postura e de reação quando a máquina, o Voidkampf ali, detecta que o Leon é um replicante. Tu vê isso. E aí essa provocação é muito boa, né? Se você está sozinho no deserto, por que você ajudaria um jabuti ou por que você deixaria de ajudar um jabuti? Você ajudaria só porque teriam outras pessoas olhando ou você ajudaria porque é do seu princípio, né? Você não quer ver outra criatura sofrendo. Então essa provocação que o Dave Holden ele faz ao Leon é justamente: você não está ajudando o jabuti. Por quê? Porque você não tem isso dentro de você, não é um princípio seu ajudar o próximo. Mesmo sozinho, sem ninguém ver, você não quer fazer o bem. Você só faria o bem se outras pessoas estivessem observando. Então é isso. A virtude que você pratica é porque por você ou é pelos outros? Ao meu ver, a minha visão das virtudes ela é assim, ela é pragmática. Eu tenho que praticar as virtudes não porque é minha obrigação ou qualquer coisa que seja, mas é para cumprir um propósito. Muitas das virtudes que eu pratico são meramente sociais, cara. Se eu tivesse sozinho, eu não faria. Não vou mentir, todo mundo é assim, né? A gente pode concluir, todo mundo é assim, todo mundo veste máscaras sociais. Mas outras são simplesmente para eu manter minha sanidade mental e meu bem-estar. Por exemplo, se eu tivesse perdido numa ilha, eu viraria o jabuti ali que está cozinhando de cabeça para baixo, né, no sol. Ou se eu fosse caçar um bicho, eu tentaria matar ele da maneira mais humana possível. Eu não ia torturar o bicho, nem fazer ele sofrer. Se eu fizesse uma armadilha para capturar o bicho, eu trataria logo de dar uma porrada na cabeça dele para ele morrer na hora, né? Pelo simples fato de que ver o bicho sofrer me incomoda. Me incomoda e eu não conseguiria dormir bem à noite, entendeu? Eu ia pensar no sofrimento do bicho. Então é tudo para satisfazer um propósito meu e não para provar nada a ninguém, nem porque eu sou obrigado a fazer isso, entendeu? Não é porque, Deus não gosta, Deus não deixa, Deus vai me julgar. Não, é por mim mesmo. E eu acredito que essa é uma perspectiva muito mais honesta, né? Mas enfim, continuando aqui o e-mail dele. Também há os azarões que morrem subitamente, que não têm a oportunidade de se preparar para a morte. É tudo uma questão de perspectiva, né? É algo que é mostrado naquele jogo Red Dead Redemption, que é um dos meus jogos favoritos, onde o Arthur, spoilers aqui, né? Mas, porra, quem não sabe dessa história, o Arthur, ele tá com tuberculose em 1899, né? Porra, quase 30 anos antes do invento da penicilina, que é a cura da tuberculose. Ele sabe que vai morrer. E aí o Charles, né, que é um personagem lá muito bom, um dos meus preferidos, inclusive, que é o indígena, o metade índio, metade negro lá, né, da gangue, ele fala: olha, se você olhar por um lado, é bom saber quando você vai morrer. Você vai poder se preparar, você vai poder se arrepender, você vai poder dizer as coisas que você quer dizer para as pessoas que você sempre quis dizer. Morrer subitamente e não ter a perspectiva de que você vai morrer pode ser ruim, né? E daí o nome do jogo, né? Red Dead Redemption, redenção. A jornada do Arthur é justamente se redimir pelos crimes que ele cometeu enquanto bandido do Velho Oeste, porque ele sabe que vai morrer, entendeu? De um pouco mais da metade do jogo pra frente, é basicamente o Arthur tentando se redimir, né? Eu tenho críticas a esse jogo porque você não tem como escolher ser um grande filho da puta, você só pode ser um pouquinho filho da puta. Eu acho que tem uma quebra de lúdico-narrativa ali muitas das vezes, né? Eu acho que mesmo com honra baixa, mesmo você escolhendo ser uma pessoa totalmente do mal, o Arthur ele é muito bonzinho. E isso é roteiro, basicamente, não tem o que fazer. Então, terminando aqui o e-mail do Libertas, ele diz: Coruja, sei do que você acha sobre céu e inferno ou não. Vai que mudou de opinião. Faz tanto tempo que não fala sobre isso que vai saber. Mas enfim, concordo que é bom para a religião como uma instituição ter uma cartada na manga. Mas de fato não quero que minha vida se limite a esses propósitos que vêm de fábrica. Novamente esse erro de propósito de fábrica, né? Ele diz que são totalmente materiais. Como estarei muito mais tempo morto do que vivo, realmente me preocupa ter propósitos totalmente materiais. Não estou querendo influenciar ninguém, mas acho interessante colocar propósitos intelectuais em nossas vidas, deixando registros e alunos, como também propósitos espirituais, como as virtudes. Graças a 2 pessoas boas e ao Filho de Deus que conheci, quero ser uma pessoa verdadeira, prudente e bondosa. E tudo que me tire desse propósito é ruim para mim. Isso faz com que minha vida seja muito bem aproveitada. Sempre há espaço para melhorar a mim mesmo e ver, refletir
nos outros meus atos de bondade. Isso é um prato cheio de vivacidade. Cara, isso é bem interessante porque é algo que eu quero falar no material sobre a filosofia do homem individualista, né? Se tu vê, isso é egóico pra caramba. Se tu vê, isso é egoísmo puro, né? Você quer ver nos outros a si mesmo. Você quer ver sua bondade refletindo nos outros. Você quer se clonar. E tá tudo bem, isso não é ruim. As pessoas tratam o egoísmo de uma forma muito pejorativa. Eu acho que a gente tem que ser um pouco só honesto, sabe? A gente tem que ser honesto com nós mesmos e com as outras pessoas e começar a perceber que quando a gente pratica bondades e quando a gente quer ensinar pessoas as nossas perspectivas de vida, a gente só está tentando se clonar e se replicar. É uma vontade do nosso ego, no fim das contas. Ter filho também é uma vontade do ego, ter uma mulher sobre você, né? Ter uma mulher para que você possa prover e ter poder sobre ela é uma vontade do ego, é um baixo instinto, sabe? É o que tratamos como baixo instinto, mas também é uma perspectiva, é um juízo de valor que a gente faz, é uma moralização que a gente faz dos instintos humanos, mas no fim das contas é tudo baixo instinto, é tudo vontade do ego, né? Então o máximo que você pode fazer de fato é você, como dizia Jesus Cristo, tratar o próximo como você mesmo, né? E isso é uma perspectiva egóica, se você for ver. Você parte de si mesmo como um indivíduo que tem valor para entender o próximo como semelhante, e se ele é semelhante a você e você crê que você tem valor porque você se valoriza, né? Isso é uma coisa egóica, você vê que o próximo também tem valor. Então primeiro você tem que se valorizar e depois você vê valor no próximo, entendeu? Jesus não disse ame ao próximo mais do que a ti mesmo. Ele não disse ame ao próximo e depois a ti mesmo. Jesus ele sabia muito bem o que ele estava falando, ele escolheu muito bem as palavras, óbvio, né? Se a gente acreditar que ele é realmente onipotente e onisciente, pois ele é filho de Deus, ele sabe muito bem, ele sabia, né, muito bem o que ele estava falando. Então ele disse, ame ao próximo como a ti mesmo, igualzinho. Então todo bem que você quiser fazer a si, e até todo mal que você acredita que deve vir a você, por exemplo, consequências, punição, se você roubar, o que é que você aceita que seja punição para você, né? Esse tipo de punição você deve também atribuir a outra pessoa que cometeu o mesmo erro, cometeu a mesma transgressão. Isso é amar o próximo como a ti mesmo, porque se você acredita que você precisa de punição para aprender uma lição, a outra pessoa também precisa disso para melhorar, para aprender uma lição e não fazer de novo e agir o certo. Então não é deixar de punir outras pessoas, é saber que se você está punindo outra pessoa, você tem que se colocar também naquela situação de punição, caso você tenha feito merda, né? Então continuando o exemplo do Libertas. Exemplo disso, quando estava na vida de cão, que tinha que trabalhar, malhar, estudar e fazer as tarefas domésticas para economizar, e porque ninguém é obrigado a limpar, passar, lavar e cozinhar para mim, todo dia eu chegava de madrugada, na vida de paulistinha médio. Preparava minha marmita e lanches para o dia seguinte, além de limpar o que sujei. Isso era exaustivo. É claro que eu otimizei minha tarefa e comecei a cozinhar nos sábados para a semana toda e deixava tudo na geladeira. Meu único trabalho passou a ser porcionar, mas como eu queria não fazer isso, chegar em casa e estar tudo pronto, quando fui para o home office, minha mãe pegou um segundo cargo, sem necessidade alguma. Mas enfim, e agora ela que estava na vida de cão, por saber o quanto era desgastante, comecei a deixar tudo organizado. É um sacrifício que eu faço que ela só perceberia se eu parasse de fazer, mas não quero que ela descubra o quão ruim é ter que fazer tudo completamente sozinho. Então, basicamente o que ele está dizendo aqui é que ele está ajudando a mãe para que ela não passe pelo que ele passou, né, de ter que arrumar tudo sozinho depois do trabalho, depois do expediente. E da perspectiva egóica, ele está fazendo isso para se sentir bem consigo mesmo, né? Muitas das vezes é por um sentimento de débito com a mãe dele que o criou, é para ele se sentir melhor, para não ver ela sofrer, porque isso faria mal, né? Então o ser humano ele tem que entender a si mesmo dessa forma, de uma forma mais individualista, mais egóica, de que quando você pratica o bem é porque você está praticando bem a si mesmo. E se você é uma pessoa empática, vamos dizer assim, né? O bem a si mesmo vai ser fazer o bem a outras pessoas, porque isso vai te satisfazer. Agora, existem pessoas que não se sentem satisfeitas, não se sentem realizadas quando estão fazendo bem ao próximo. E essas pessoas são assim, fazer o quê? Mas existem pessoas que sentem muito prazer e sentem muito bem-estar em estar fazendo o bem ao próximo. Mas elas estão fazendo aquilo porque aquilo lhes libera neurotransmissores do prazer. Porque aquilo lhes satisfaz. E provavelmente se ela não tivesse essa postura, né? Que é possível de desenvolver também, tá? Não vou mentir. É possível você encontrar prazer em ajudar outras pessoas. Todo mundo é capaz disso. Como eu tô falando, como eu abri esse vídeo falando, né? Não gosto dessa coisa de determinismos mais, são tendências. Então, pessoas têm mais facilidades para uma coisa e outras mais dificuldade para essa mesma coisa.
E é isso que a religião como instituição deveria influenciar nas pessoas, né? Para que elas busquem prazer na caridade, para que elas busquem satisfação na generosidade e tal. Como instituição social, isso é importante para a manutenção do tecido, né, da civilização, mas que o liberta saiba que ele está fazendo isso por si próprio e isso emana dele para outras pessoas, no caso a mãe. É uma perspectiva, na minha opinião, muito mais sóbria, muito mais honesta. Então, terminando aqui. Há uma tese de São Tomás de Aquino de que se a matéria é finita, ela só se reconfigura. E se a quantidade de energia é finita, ela só é conservada, transformada ou dissipada. A nossa essência também poderia se conservar ou se dissipar de alguma forma. Como não teríamos um corpo para poder agir depois da morte, ela manteria-se em sua essência. Se você foi uma pessoa em vida que, podendo tomar medidas boas, decidiu não fazer, sua essência foi condenada e você se preservará dessa forma. Caso você tome piores decisões, mesmo sabendo novamente, é uma mancha em sua essência e a mesma coisa ocorre caso queira ser verdadeiramente bom. Estar com sua essência condenada à graça, já que ela não teria mais como mudar, ou seja, no final o inferno ou os céus podem ser nós mesmos. E já o que é aqui na Terra, se for somente isso a vida, nada como dormir com a consciência limpa. Bom, Coruja, em suma, quis passar por esses temas durante o texto extenso, como os nossos propósitos podem nos direcionar a um bom aproveitamento da vida, como nossas escolhas estão relacionadas com nossa partida aqui da Terra, como proceder caso dependamos dos outros, tirando o óbvio que é guardar grana para sua velhice, sua consciência no momento da morte, se a bondade e a maldade interferem nisso, e qual o resultado caso haja vida após a morte. Tudo realmente acaba ou há coisas eternas? Realmente, memento mori. O tema é grande, mas sei que fará um bom proveito, já que estava se coçando para falar sobre isso. Espero que essa doação generosa lhe ajude na Austrália. E muito obrigado novamente. Então, libertas é o fim do e-mail aqui. Vou fazer umas considerações finais. Cara, o que ele falou aqui é muito do que eu vou tratar no material, tá? Por incrível que pareça, eu repeti aqui muitas das coisas que eu já gravei no material e... se vocês estão interessados nessa parte de espiritualidade e filosofia também, eu vou tratar bastante disso lá. Por exemplo, muitos de vocês não entendem filosofia da maneira que ela tem que ser entendida. Vocês acham que... o brasileiro é comum disso, né? Eles acham que a filosofia ela é um devaneio, é uma coisa que você vai falar quando você tá, sei lá, doidão, ou quando você tá viajando, você tá bebendo com os amigos, fumando uma parada, entendeu? Você vai viajar na maionese. Não... Quando vocês leem os filósofos, vocês têm que entender os caras do jeito que eles estavam pensando naquela época e como aquilo é literal mesmo, pô. Como, por exemplo, a gente pega Henri Bergson, né, que é um dos filósofos individualistas. Henri Bergson acreditava que a alma é a memória. É muito parecido com a teoria ou a visão que o Libertas tem aqui, que provavelmente vem de raízes católicas também, né? Henri Bergson, obviamente, viveu em épocas católicas, numa sociedade católica, e a ideia da permanência, né, pós-vida é justamente de que você vai levar suas memórias. Por exemplo, se você acredita em vida após a morte, saiba que tudo o que você fez em vida vai ser levado com você, né? Mesmo que não exista céu e inferno, mesmo que você se torne, sei lá, uma alma vagante por aí, né? Uma alma penada, você ainda vai lembrar do que você fez, né? Então a memória, o que você faz em vida é a sua alma. Se você não acredita também em vida após a morte, você acha que quando morrer vai tudo ser desligado e dane-se, o que você fez em vida vai ser a última coisa que você vai lembrar, né? Vai ser as únicas coisas às quais você vai poder se agarrar quando você estiver no seu leito de morte. Então você vê que é meio que a aposta de Pascal, né? Como o Renato Moedo tanto fala. Se existe céu e inferno, se não existir, se Deus existir, se não existir, se houver vida após a morte ou não, meio que a perspectiva não muda, é sempre a mesma. Se você quiser ter boas memórias, se você quiser se lembrar bem da vida que você viveu, você vai ter que não necessariamente ficar obedecendo regras morais e acabar se sentindo preso, se sentindo que você não aproveitou, que você viveu com medo de julgamento. Você tem que fazer o que você quer fazer e o que você precisa fazer, acatando as consequências. Por exemplo, eu quero roubar para ficar rico, um exemplo, tá? Eu quero roubar para ficar rico. Mas, pô, e se eu for preso e se eu for morto? É assim que eu quero me lembrar da minha vida? Então, vê que a perspectiva da pericidade, né? A perspectiva, na verdade, a realidade, né? Não é nenhuma perspectiva. A realidade que você vai morrer e que você vai... só vão lhe sobrar suas memórias quando você estiver no leito de morte ou mesmo na vida após a morte, te obriga a viver de uma forma mais funcional, de uma forma pacata, de uma forma responsável, né? Para que você tenha boas experiências aqui.
E você pode contar com o próprio sistema para te condicionar a uma vida mais responsável. Porque, tudo bem, no Brasil só 3% dos crimes eles são resolvidos, né? Então meio que o crime compensa aqui. Tipo, a gente fica falando, olha esses bandidos aí, uma hora eles são presos e tal, uma hora eles acabam na cadeia, o cara vive 2, 3 anos de bandidagem, mas uma hora é preso. Mas você está observando os bandidos que foram burros o suficiente para serem pegos, né? A polícia, ela não quer incentivar as pessoas a cometerem crimes, então elas não falam que só 3% dos bandidos é que são presos. Na verdade, nem presos, né? É que os crimes são resolvidos, não que os criminosos envolvidos sejam punidos. Então elas não vão deixar essa informação fluir. Só que nesse país, essencialmente, saiba que ser bandido compensa. Mas por que você não quer ser bandido? Por que eu não quero roubar um banco, por exemplo? Por que eu não quero roubar gente na rua, roubar celular e tudo mais? Mesmo sabendo que, segundo as chances do meu país, eu vou sair impune, né? Muito provavelmente. Porque eu não quero lidar com a consequência. Se eu não quero lidar com a consequência de algo, eu não faço. É simples assim. Eu não quero me lembrar dessa forma da minha vida. Eu não quero lembrar que eu fiz isso. Tá? Então, é basicamente isso, cara. No fim das contas, é a aposta de Pascal. Não importa qual é o resultado da vida, se Deus existe ou não, não importa se tem vida após a morte ou não. Meio que a forma que você vai viver é essencialmente a mesma, né? Se você mantiver a periodicidade da vida no seu horizonte, tanto faz. Viver da maneira mais funcional é a melhor aposta. Mesmo que você não tenha certeza de nada, é a melhor aposta. E se houver céu e inferno e vida após a morte, juízo final, arrependa-se. Chegando lá, como diz o ditado, né? O que está na Bíblia, apenas uma palavra e você será salvo. Diga a palavra. E também, como é dito na Bíblia, né? A morte é lucro. Acho que o apóstolo Paulo disse isso, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu morrer, eu venci. Né? Então, é uma perspectiva, é a mesma perspectiva, cara, para qualquer uma das situações, para qualquer uma das dúvidas, para qualquer um dos problemas, para o que for acontecer, é a mesma perspectiva, não tem diferença. Então, também, né, tá escrito na Bíblia, não temas. Eu acho que é 300 e tantas vezes que são escritas não temas, né, 365, uma vez para cada dia do ano. Então você pode repetir isso todo dia. Não temas. Você não tem o que temer, não tem problema, você não tem que ter medo do inferno nem do céu. Só uma palavra você vai ser salvo. E se não houver nada, maravilha, descanso eterno, que bom. Também é bom, né? Morrer é lucro. Porque como Henry Bergson, de uma perspectiva mais visceral da coisa, ele fala, a vida ela é exaustiva. E muitas das vezes as pessoas elas querem ser imortais. E, ironicamente ou não, é dito que Satanás ele oferece vida eterna, né? Existem pactos e negociações que você pode fazer com espíritos demoníacos para te dar vida eterna. Só que a vida eterna é um sofrimento eterno. Porque é uma tortura sem fim. Eu não quero ficar vivo para sempre. Eu quero um dia poder morrer, sabe? Descansar eternamente ou ir para o próximo passo. Porque quando você vive eternamente, você meio que vai acumulando coisas, você vai acumulando experiências ruins, traumas, que são muito mais pesados e fortes do que as experiências boas, né? É quando você deita na cama e você pensa aqueles momentos vergonhosos que você passou, aqueles vexames, né? Aqueles constrangimentos que você passou, aquelas coisas que você fez, que você se arrependeu. Porque a mente humana, ela funciona assim. O ser humano, ele tende a lembrar muito mais de experiências ruins do que de experiências boas. Então pense em viver eternamente só acumulando experiência ruim, cara. Só ficando com isso na mente, vivendo 1000 anos, deve ser péssimo. Eu quero morrer, sabe? Eu quero chegar, viver o que eu vivi e só morrer. Eu vou aceitar o doce beijo da morte e ir para o próximo passo ou descansar eternamente. Pense que maravilha descansar eternamente. Acabou, é o limbo, o vazio, né? Desligou da tomada, é tudo preto e já era. Também é muito bom, é muito pacífico essa ideia. Então perceba, se qualquer uma das opções... O melhor estilo de vida é realmente aquele estilo de vida onde você vive a amar o próximo como a ti mesmo, né? Porque quando você ama o próximo como a ti mesmo de maneira consciente, você pode, inclusive, ganhar favores, ter benefícios dessa pessoa, ganhar gratidão, criar um network, ter qualidade de vida. E sim, existem muitos psicopatas que parecem andar com a mente tranquilíssima na rua, que acham que estão certos, que eles são justos e que parecem estar sendo recompensados e vivendo muito melhor do que pessoas que passaram a vida toda em retidão, em obediência às virtudes e vivendo como bom vivan e tal. E muitas das vezes a gente pode sentir um senso de inveja, né? Do tipo, essa pessoa tá vivendo muito gostoso e tá fazendo uma merda que bem entende e tá vivendo muito melhor do que eu. Mas é aí que você tem que ser individualista. Pense, você quer viver realmente assim? Você tem o culhão para viver assim? Foi até o que eu falei durante grande parte desse vídeo, né? Muitas das pessoas dizem que querem, mas não querem, não sabem o que querem.
Então você quer ser o vagabundo? Você quer ser o estuprador, o feminicida que está lá na cadeia recebendo cartinha de jovens de 15, 16 anos com fotos eróticas delas lá e declarações de amor, pedidos de casamento e calcinha suja? É isso que você quer? É isso realmente que você quer? Porque quando o ser homem é isso aí, cara. É fazer o que se bem entende, o que se bem quer e lidar com a porra das consequências depois. Tem consequências de coisas que eu gostaria de fazer, mas eu não quero assumir essa consequência. Pra mim não vale a pena. Tipo, cê é louco, não compensa, irmão. Simplesmente não compensa, entendeu? E bola pra frente. Não compensa e eu simplesmente não vou fazer. Tá? É simples assim, tá, senhores? Então, muito obrigado ao Libertas pela generosa doação e excelente assunto de vídeo. Me fez dar um monte de spoiler aqui sobre o que eu vou tratar lá no material. Lembrem-se, se quiserem ter acesso ao desconto de lançamento do material, que vai ser bem grande, tá? Vai ser no dia 6, para quem estiver no grupo de WhatsApp, que está linkado aqui na descrição e no fixado. O grupo não é para bate-papo, é só para dar informações sobre o material mesmo e dar promoção. Então eu vejo vocês no próximo vídeo, que é o Coruja. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre e até mais.